Deus vê o que as pessoas não enxergam. Deus vê o coração. Deus vê a alma. Deus vê o espírito. Às vezes passamos por situações difíceis, preocupações, problemas e ficamos ansiosos, tristes, preocupados. E mesmo assim, a gente coloca um sorriso nos lábios. E quando alguém pergunta se está tudo bem, a gente fala, eu estou bem, está tudo bem, porque tenho alguém que cuida de mim. Esse alguém é Deus. A gente fala que está tudo bem. Mas no fundo do coração, da alma, a gente está triste. A gente está ansioso, a gente está se sentindo sozinho, a gente está se sentindo rejeitada, abandonada, invisível. A gente está passando no fundo do poço, sem saída. A gente passa por momentos muito difíceis e complicados, seja em qualquer área. Mas a gente tem fé em Deus, a gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus está preparando o melhor para nós, ou já preparou, e que as coisas só acontecem no tempo de Deus, na hora de Deus, para que Deus, Deus está limpando o terreno, porque Deus não entrega as bênçãos com terreno sujo, na bagunça, Deus não gosta de bagunça. Então, Ele, para entregar as bênçãos, Ele prepara primeiro o terreno, Ele limpa. E quando o terreno já está limpo, preparado, quando Ele vê que a pessoa está preparada para receber aquela bênção, Ele libera a bênção. Já preparou, E a gente, quando está passando por essas dificuldades, essas tristezas, essas tribulações, às vezes por um problema de saúde, por uma escassez financeira, às vezes por um problema emocional, amoroso, familiar, profissional, a gente fica muito preocupado, ficamos muito ansiosos, ficamos muito decepcionados, às vezes entristecidos, a gente se sente no fundo do poço, a gente se depara com paredão, É como se não tivesse como a gente seguir em frente, e às vezes na caminhada a gente vê muitos espinhos, muitos pedregulhos, muita pedra de tropeço, são gigantes que a gente precisa derrubar para poder vencer, para poder a gente continuar seguindo. Às vezes enfrenta a tempestade, aí a gente não sabe se a gente segue mesmo no meio da tempestade ou se a gente para e espera a tempestade passar. E isso causa uma angústia, uma ansiedade, um desespero, e a gente fica triste. Principalmente quando a gente se sente sozinho. A gente às vezes pode estar no meio de um monte de gente, mas a gente se sente só. E Deus, por mais que a gente queira demonstrar uma fortaleza, que a gente é forte, que a gente está bem para todos, a gente coloca o sorriso no rosto, para todos a gente está feliz, a gente está bem, a gente tá tudo bem. Mas Deus, Ele nos conhece a fundo, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece.
e Ele sabe o que nos preocupa, o que nos entristece, o que causa ansiedade, os nossos medos. Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe de tudo, Ele nos conhece. Ele é o único que nos conhece verdadeiramente. E Deus, Ele está conosco. Ele cuida da gente. Ele quer o melhor para nós. Ele quer a nossa felicidade. E as coisas acontecem no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus. Às vezes a gente fica muito ansioso, querendo uma coisa para ontem, a gente quer que aconteça logo. Mas nós não estamos preparados para aquilo. E nós precisamos passar por um processo para que a gente, Deus nos capacitando, nos preparando para nos entregar as bênçãos que Ele preparou para nós. Porque Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. E Ele tem um propósito na nossa vida. E às vezes, por mais que doa, por mais que fira, por mais que sangre, por mais que nos machuque, por mais que a gente se sinta sozinho, Deus está nos capacitando. E as coisas vêm no tempo de Deus. E Deus não entrega as bênçãos dele quando está bagunçado, não. Deus não gosta de desordem, de bagunça, não. Ele gosta das coisas perfeitas, bem feitas, organizadas. E quando primeiro ele limpa o terreno, que é o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, nossa vida, ele limpa aquilo que está nos fazendo mal, ou que vai nos fazer mal. Aí quando o terreno está limpo, ele nos entrega a bênção, quando ele vê que nós estamos preparados e capacitados para recebê-los. E Deus sonda os corações. Ele vê o nosso coração, uma coisa que tem pessoas que não enxergam. As pessoas só enxergam o físico, externo. O corpo, os olhos, a boca, o cabelo, a cor, o que os olhos físicos enxergam. Mas Deus enxerga além das aparências. Deus enxerga o coração, a alma e o espírito. E existem pessoas especiais que elas não são cegas. Elas podem ter até uma deficiência física, mas elas não são cegas espiritualmente. Elas conseguem ultrapassar a cegueira que muitos têm, que só enxergam a aparência, e ultrapassam e conseguem enxergar a alma e o nosso coração, como nós somos verdadeiramente. E Deus é que lhes dá esse dom. Às vezes a gente pede assim: Senhor, eu gostaria que alguém me amasse do jeito que eu sou, me enxergasse, amasse o meu coração e a minha alma, antes de tocar no nosso corpo. Mas quando aparece uma pessoa que só nos deseja carnalmente, o nosso corpo, não é essa pessoa. Mas aquela pessoa que enxerga a nossa alma e o nosso coração e nos ama sem tocar o nosso corpo, essa sim é a pessoa que Deus preparou para nós, que nos respeita, nos valoriza, nos honra, enxerga-nos como nós somos realmente e nos aceita com as nossas imperfeições e as nossas qualidades.